Sinto aromas de frutas vermelhas. Mas como é que você consegue sentir aroma de frutas vermelhas no vinho? Se o vinho é feito de uva, como que você sente frutas vermelhas? Olha, Leovaldo, esses são os aromas primários do vinho. Este vinho, este Cabernet, ele tem forte pirazina. Pirazina? O que é isso? Ora, a pirazina é o que dá o aroma de pimentão, aquele cheiro de pimentão. O que você está dizendo que tem aroma de pimentão no vinho? Ah, Felipe Carlos, na boa, hein? Ora, Leovaldo, você é muito debochado. Você deveria se especializar em vinho, assim como eu. Ignorante. Salve, salve, meus amigos! Você está no canal Casa Riseto, o canal em que vinho e música harmonizam perfeitamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de curtir os nossos vídeos. Neste vídeo de hoje vou falar sobre aromas do vinho. Mas afinal de contas, o que são esses aromas que tanto falam? Frutas vermelhas, frutas negras, frutas brancas, abacaxi, maracujá, flores, pimentão, xixi de gato. Isso mesmo, xixi de gato. Esses todos são aromas percebidos quando você coloca o seu nariz na taça. Então, assim, só para deixar bem claro, nada disso é acrescentado no processo de vinificação. Ao contrário da fabricação de cerveja, que em alguns momentos, em algumas receitas, é acrescentado frutas ou outros ingredientes, no vinho não é feito nenhuma infusão. Esses aromas eles são próprios da uva, também vêm do processo de fermentação e do amadurecimento do vinho. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o que são e da onde vêm esses aromas. O aroma característico de algumas uvas vem de uma substância chamada antranilato de metila. Entretanto, essa substância ela contém em alguns vinhos num nível muito abaixo do limite de detecção. E é exatamente por isso que os vinhos não têm cheiro de uva propriamente. Alguns vinhos, como vinhos de mesa, eles ainda você encontra aquele aroma que parece um suco de uva. Mas se você pegar um vinho fino, dificilmente, ou melhor, raramente, nunca, você vai encontrar aroma de uva. Portanto, você vai descobrir esses aromas que são característicos, que foram os aromas falados anteriormente, frutas vermelhas, frutas negras. Nos vinhos brancos é muito comum você encontrar maracujá, abacaxi, flores, enfim, tem uma série de aromas que você encontra no vinho. Os aromas do vinho eles são classificados em primários, secundários e terciários. Os aromas primários, eles são os aromas próprios da uva. Esses aromas vêm principalmente de duas substâncias, os ésteres e os terpenos. Os ésteres são derivados de ácidos carboxílicos e eles surgem da reação entre esses ácidos e o álcool. Então, embora essas moléculas estejam presentes na uva in natura, você não consegue sentir esses aromas cheirando uma uva. No entanto, no processo de fermentação alcoólica é que ocorrem essas reações químicas que são liberados esses aromas. E os terpenos são substâncias presentes nos vegetais. Eles cumprem uma função de proteção, mas também têm essa função aromática, eles liberam esses aromas. Então, só para entender melhor, esses mesmos ésteres e terpenos que tem em certas frutas, em alguns vegetais, eles também estão presentes na casca de algumas uvas. Por exemplo,
a mesma molécula aromática que tem no morango, na cereja, no abacaxi, no pimentão, essa molécula também está presente em determinadas castas. Então, por isso que você sente no vinho, após vinificado, você sente certos aromas que lembram. Na verdade, você não vai sentir o aroma exatamente. Se você pegar, cheirar um morango e você colocar o vinho no nariz, você não vai sentir exatamente o mesmo cheiro. São nuances desses aromas que você vai sentir. Os aromas secundários, eles surgem após a vinificação, depois do processo de fermentação. Isso, o enólogo, que é a pessoa responsável pela vinificação do vinho, ele vai manipular da maneira como ele quiser, de acordo com as leveduras que ele vai colocar ali na hora de fermentar. E o metabolismo dessas leveduras aí, ele acaba gerando umas centenas de moléculas e substâncias que vão conferir aqueles aromas bem característicos de pão, aquele amanteigado, biscoito, que é bem que você consegue perceber isso, é bem característico nos espumantes. Além disso, também tem a fermentação malolática. O que é isso? É a fermentação feita por algumas bactérias que podem estar presentes na uva ou podem ser acrescentadas pelo enólogo. O ácido málico, ele é muito forte. Você pega, por exemplo, uma maçã verde, ela é bem ácida, né? Então ela tem uma quantidade de ácido málico muito grande. Essa fermentação malolática, que é feita em aproximadamente 80% dos vinhos, é para dar uma amaciada nessa acidez. Então ela transforma o ácido málico em ácido lático, dando assim uma untuosidade maior. Os aromas terciários, eles são os aromas característicos do processo de envelhecimento, de amadurecimento do vinho. Então você tem aí o estágio em barrica de carvalho, que vai conferir alguns aromas como baunilha, coco, tostado, café, enfim, uma infinidade de aromas que são bem diferentes desses aromas dos primários e dos secundários. E também ocorre pelo processo de amadurecimento do vinho na própria garrafa. Alguns vinhos, eles têm um potencial de guarda grande, né? Vinhos que podem durar 5, 10, 20, 30 anos ou mais, dependendo do vinho. Então, esse vinho que vai envelhecendo dentro da garrafa, ele vai desenvolver esses aromas terciários. São características assim bem diferentes do vinho jovem. Esse vinho ele vai perder aquela característica de vinho frutado, ele vai desenvolver uma cor diferenciada e aromas complexos. Isso vai depender muito do tipo de uva, do envelhecimento, como que foi armazenado esse vinho, em que temperatura ele ficou armazenado. Então, ele depende de uma série de fatores. Então, esses são os aromas terciários. E só para acrescentar algo também bem interessante com relação ao que eu falei sobre vinhos de guarda, é que muita gente acha que o vinho, quanto mais velho, melhor. Na verdade, isso não é muito correto de você afirmar. O que acontece é, a maioria dos vinhos, digamos assim, 80% ou mais dos vinhos produzidos, eles são vinhos para serem bebidos em pouco tempo. Tá? Então, poucos vinhos têm potencial de guarda para envelhecer. Se você pegar um vinho simples, um vinho jovem, e você deixar anos guardado, provavelmente quando você abrir, esse vinho não vai estar bom para você beber. Então são poucos vinhos que têm esse potencial. E depende de alguns fatores, né, como boa acidez, álcool, a quantidade de álcool, a qualidade da uva, né, da safra daquele ano. Então, poucos vinhos, uma pequena parte desses vinhos que são produzidos, eles são vinhos de guarda. Agora eu vou falar de um aroma característico de algumas uvas que é bem interessante, que é o aroma de pimentão verde.
Esse aroma de pimentão verde, ele está presente em alguns vinhos, como por exemplo, Cabernet Sauvignon, o Carmener, são dois vinhos que têm essa característica de você sentir um pouco daquele aroma de pimentão. A substância responsável por esse aroma, ela se chama pirazina. A pirazina, ela está presente nas cascas dessas uvas, né, do Carmener e do Cabernet Sauvignon, e também está presente no pimentão verde. Então, por isso que você, ao colocar, né, você faz esse movimento e coloca no nariz, você percebe algumas nuances de pimentão. Agora, a intensidade desses aromas, ela vai depender da maturação da uva. Então, o que acontece? Se a uva for colhida no período certo, com o nível de maturação correto, essa pirazina ela vai estar mais leve, não tão intensa. Agora, se essas uvas forem colhidas um pouco antes do período ideal de maturação, você vai sentir um pouco mais esse aroma de pirazina. Então, por isso que você vai pegar vários vinhos da mesma uva, de safras diferentes ou de marcas diferentes, e você vai ter essa percepção da pirazina um pouco diferente. Alguns você vai sentir um pouco mais e outros você vai sentir um pouco menos. Bom, agora vamos falar do aroma de xixi de gato. Xixi de gato é um aroma que algumas pessoas, algumas não, né? Na verdade, se você conversar com qualquer sommelier ou qualquer pessoa que seja aprofundada e conhecedora de vinho, ela vai dizer que o vinho Sauvignon Blanc tem aroma de xixi de gato. Então assim, agora eu vou dar a minha opinião particular. Eu nunca consegui sentir esse aroma. Eu tenho gato em casa, eu já tentei pegar uma taça, colocar o Sauvignon Blanc e tentar sentir próximo da caixa de areia para ver se alguma nuance desses aromas se chegasse ao meu nariz. E realmente eu nunca consegui perceber. Agora vamos lá, não estou dizendo que isso é uma grande besteira e que não existe esse aroma. É que para você sentir determinados aromas, você precisa realmente ter uma sensibilidade olfativa muito grande. E eu confesso que eu não tenho uma sensibilidade olfativa a ponto de sentir esse aroma de xixi de gato que tanto falo. Então, para mim, é uma coisa que eu ainda não consegui sentir. Talvez algumas pessoas de primeira assim já consigam fazer uma comparação e sentir alguma coisa que seja próximo. Mas eu confesso para vocês que xixi de gato é um aroma que eu nunca senti no Sauvignon Blanc. Então fica aí para você o desafio. Pega lá uma taça de Sauvignon Blanc, se você tiver gato em casa, ó, chega lá perto da caixa de areia e tenta ver se você consegue identificar. Eu escuto muita gente falar, pô cara, mas eu bebo vinho, eu conheço vinho e não consigo identificar esses aromas, por mais que eu tente, eu não consigo. Então se você se identifica com essa situação, fica tranquilo, tá? Isso é treinável. E tem outro detalhe, cada pessoa tem uma sensibilidade olfativa diferente. Assim como todas as nossas habilidades e aptidões são diferentes, algumas pessoas têm mais e outras têm menos, para você sentir os aromas do vinho, é a mesma coisa. Então, isso depende de muita prática. Você vai ter que abrir muita garrafa de vinho, vai ter que treinar muito o seu olfato para você conseguir perceber. E mesmo assim, talvez que algumas pessoas, mesmo treinando muito, talvez não consigam identificar todos esses aromas. Sempre olhe no contrarótulo do vinho. Normalmente no contrarótulo você vai achar as descrições de aromas. Por exemplo, nesse Cabernet Sauvignon que está na minha taça, você consegue ver aqui, ó, delicado com nuances de azeitona preta e pimentão, que foi aquele aroma de pirazina que eu falei.
se você não achar na ficha técnica, a ficha técnica no contrarótulo do vinho, você pode procurar no site da vinícola, muitas vezes você consegue encontrar. Então, quando você já tem essa informação, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu sei que aqui consta que tem um aroma de pimentão e azeitona. Então, o que eu vou fazer? A hora que eu colocar o nariz na taça, eu já vou buscar esses aromas, tá? Eu já tento, através da minha memória olfativa, que isso é muito importante também, achar esses aromas. E você consegue, quando você tem essa memória, todos nós temos, né, essa memória olfativa. Então, quando você tem essa informação prévia dos aromas que pode apresentar o vinho, você já consegue buscar e identificar melhor. E aí, ficou dúvida? Comente aqui. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Seven deadly sins, 7 ways to win, 7 holy bets, the how and the thrill begin. 7 hours lopes, 7 bloody hopes, 7 now you're burning. Wow! 7 your desire.